Graça e paz, queridos. Boa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nome é Renan, eu sou ministro de adoração na igreja Nova Esperança, aqui em Orlando. O meu pastor já esteve aqui com vocês algumas vezes, o pastor Santo Ferreira, e é uma bênção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa noite. Eu estava numa missão ali com meus 2 filhos. Eu vim com a minha família hoje, minha esposa, Gabriela, o meu filho primogênito da pandemia, Noah, tanto que ele não quer ir para a salinha. Vocês entenderam como é que funciona. É um pouco mais difícil. E o meu segundo, que fez 5 meses, sexta-feira, o Jonah, nasceu... São 2 milagres, né? O Noah nasceu no dia 18 de março de 2020, 2 dias antes de fecharem as fronteiras, né? E aí o Noah, quando sai da barriga da mãe dele, ele dá um sustinho na gente, ele fica 2 minutos sem respirar. Aí eu vejo uma agitação na sala da cirurgia e uma cara de preocupado dos médicos, e aí eles me preocuparam mais ainda. E aí eu sem entender nada, eu falei: o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo, meu Deus? E eu comecei a orar e chorar, e orar e chorar. E aí, depois de 2 minutos e alguma coisa, sai um choro do Noah. O fôlego chegou. E aí eu ouvi os médicos dizerem naquele momento: "We got him back." A gente trouxe ele de volta. E aí minha esposa depois falava: "Trouxe de volta da onde? Como assim? Onde é que ele tinha ido?" E a gente percebeu que aquilo foi um primeiro milagre do Senhor sobre a vida dele. E o Jonah não ficou para trás. A gente estava numa consulta normal, comum, né? A gente levou o Noah para ver o irmão dele na televisão. "Quer ver seu irmãozinho na televisão?" "Quero." E aí a gente esperando na consulta, a bolsa estoura com 36 semanas. Eu falo: "Vai ter agora." "Oh, maravilha, então vamos lá, vai nascer." E nasceu o Jonah, e estão os 2 aqui com saúde, perfeitos, graças a Deus. A gente louva a Deus pela nossa família, o nosso bem maior, né? Eu queria, antes de compartilhar a palavra, eu queria que a gente cantasse mais uma música. O menino de louvor não tem jeito, né, gente? Eu não aguento. Eu pedi aqui para o Jefferson e para o meu amigo do violão, não encontrei com ele. Eu fui lá atrás para encontrar com ele, mas não encontrei com ele. Queria que você se colocasse de pé. Eu sei que a gente está... Eu sei que a pastora iniciou uma nova série de mensagens falando com o tema exaltado. E não há outro exaltado senão o nome de Jesus. Eu queria, com mais uma canção, exaltar o nome desse Deus, desse Senhor que vive e reina para sempre. Amém? Uma canção bem antiga, não sei se você é crente há muito tempo. Mas às vezes diz assim, ó: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Você conhece isso? Ele é exaltado. Você pode me ajudar? Para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Declaremos mais uma vez: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Se você puder erguer uma de suas mãos e declarar: sua verdade, Senhor, sempre vai reinar. Oh, terra
e céus glorificam seu santo. Diga, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade. Sim, Senhor, a tua palavra não passará. Céus e terra podem passar, mas essa verdade é absoluta. Teu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Para sempre Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Oh, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Tu és Senhor, exaltado acima de todas as coisas, acima de tudo, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés. Erguemos o teu nome, Senhor, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Se você puder erguer a sua voz em adoração, expressar palavras de adoração a Ele nessa noite, declarando que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado. Oh, sobre toda a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, ó Santo Deus, ó Santo Deus, e habita entre nós, e habita entre nós, e habita entre nós nessa noite, Senhor, e habita entre nós. Faz do nosso coração nessa noite a morada do Teu Espírito Santo, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Gente, deixa eu pregar, porque me chamaram para pregar, não para tocar, né? Senão a pastora Thaisa não me chama mais. Louvado seja. Você pode se assentar. Glória a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite. Estou feliz em reencontrar o Jefferson aqui também, meu brother lá do Rio de Janeiro. Vocês não me deram nem a chance de levar o cara na minha igreja. O cara já chegou, já não, tô na Zaia. Eu falei, caramba, os caras são bons mesmo lá, hein? Já abraçou, já ficou. Não deu nem a chance dele visitar a gente lá. Mas que bom que a gente pode chegar nessa terra. Niltinho também, né? Faz tempo lá de Cascadura. Muito bom reencontrar vocês aqui. Mas é muito bom quando a gente chega nesse lugar e a gente encontra uma família na fé, uma família que nos acolhe,
que nos ajuda. Essa é uma história muito comum, imagino que a todos nós, a grande maioria de nós, né? Chega numa terra distante, muitas vezes sem amigos, sem família, e nós somos recebidos por essa família maravilhosa, acolhedora, que é a família da fé. Isso é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês, dando um pouco de sequência àquilo que a pastora Thaisa começou na semana passada, ainda que, né, eu não tenha estado aqui. Ela me deu um panorama, mas eu também entendi algo de Deus que a gente pode compartilhar nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é Vivendo por um Propósito. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. E eu sei que a pastora começou dizendo sobre o tempo do Advento. A gente está vivendo um tempo do Advento. É uma expectativa daquilo que está por vir. O nascimento de Jesus, né, está para chegar. E o Advento é a espera desse momento. E o Advento não é somente a espera desse momento do nascimento de Jesus, mas é uma expectativa de algo futuro que vai acontecer também. Nós acreditamos e cremos na segunda vinda de Jesus e Ele vai voltar. Nós cremos nisso. E Ele está preparando o seu povo para esse grande dia. Então há uma expectativa não só do dia do Natal, mas há uma expectativa para esse momento, para esse encontro que viveremos com o Senhor para toda a eternidade. E é nesse lugar que eu quero estar e quero encontrar você também. Amém? E eu queria meditar um pouquinho sobre o propósito de Jesus. Por que Jesus veio nessa terra? O que ele propôs para essa terra? Mas não só o propósito de Jesus aqui, mas nós como discípulos dele, discípulos e discípulas dele, nós também temos um propósito, também temos uma missão, e ele nos designou para isso também. E a gente vai encontrar dentro desse texto, desses 3 versículos, o propósito de Jesus e o propósito que ele propõe para mim e para você, para vivermos aonde quer que estejamos, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Esse propósito, ele é para cada um de nós. Então vamos ler lá. Você achou Isaías 61, de 1 a 3. Vou ler nessa versão que está aí. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias, boas novas aos pobres, algumas versões aos quebrantados. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, mais do que aquilo que eu preparei, que eu estudei, mais do que aquilo que as minhas palavras vão dizer, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, possa encontrar em cada coração de uma forma particular, guarida, encontrar lugar em cada coração. Que a Tua palavra seja ministrada, muito mais do que eu disser, mas pelo Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Posso virar só um pouquinho aqui, gente? Esse texto está dizendo que o Espírito do Senhor ungiu para um propósito. Mas ungiu a quem? Ungiu a quem? O profeta Isaías, ele está falando de um tempo que o povo está vivendo naquele momento. Mas ele também é um profeta que aponta para algo que está por vir. E aí a gente pode perceber que esse texto, ele se cumpre anos depois. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 21, Jesus vai ler esse texto e ele vai dizer: hoje se cumpriu essa palavra. Jesus, ele tá no templo, ele abre os escritos de Isaías, esse que nós lemos, ele lê esse texto e ele fala: hoje se cumpriu
essa palavra. Mas, meus irmãos, a Bíblia ela vai também dizer que nós faríamos obras maiores do que o Senhor Jesus fez. Então o Espírito do Senhor, ele ungiu a Jesus para um propósito, aquilo que nós lemos, para levar boas novas de salvação aos pobres, consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, anunciar o ano aceitável do Senhor, enfim. Mas como discípulos e discípulas de Jesus, o Senhor ele nos comissiona também. Ele nos unge com o propósito de também fazer aquilo que o Senhor Jesus fez nessa terra e continuar a sua obra através do quê? Da igreja do Senhor, através da minha vida, através da tua vida. E a unção, ela é sempre derramada com um objetivo. Reis eram ungidos, profetas eram ungidos, e essa unção, ela tinha um propósito, ela tinha uma missão, ela tinha um objetivo. Aqui nesse texto, a unção não é o óleo literalmente caindo, né? Mas é algo como um propósito. E eu queria que a gente pensasse hoje sobre o propósito, missão. Por que Jesus veio nessa terra? E qual é a obra que Ele deseja que eu e você continuemos a trabalhar nessa terra, nesse reino, desse rei que é exaltado? E aí o versículo 1 vai dizer, o Espírito do Senhor, Ele veio para pregar boas novas aos, me ajuda aí, gente, aos pobres. Está com o texto aberto? Pregar a boa notícia. Evangelho é boa nova de salvação, é boa nova de esperança. O Natal é um anúncio de um tempo de esperança. O rei que vem para trazer esperança, para renovar a esperança. E ele diz que ele vem para pregar boas notícias aos pobres. E o reino de Deus, sobre o governo de Jesus, ele é anunciado de maneira abrangente, radical, mas ela inclui a todos. Quando Jesus fala de pregar aos pobres, ele não está falando de classe social, ele não está falando de quem não tem dinheiro na conta, de quem está com a conta no vermelho, no negativo. Não é esse pobre que ele está falando aqui, não. Quando ele fala de pregar ao pobre, ele está dizendo aqueles que se encontram em uma condição de humildade, de necessidade, de aflição. Esse é o pobre que a Bíblia se refere. Não é sobre classe social, mas é condição de dentro. Amargurado, aflito, necessitado, dependente. E esse evangelho, ele é para essa pessoa. Ele é para mim, ele é para você. E ele não faz distinção de classe social. Ele encontra um coração, independente da tua cor, da tua raça, do teu sexo, da tua conta bancária. Essa palavra, esse evangelho encontra corações e transforma corações. Esse é o evangelho de Jesus. E Jesus, como um rei exaltado, ele traz essa mensagem de esperança para os humildes. Não para aqueles que se consideram bons, autossuficientes, poderosos, mas para aqueles que reconhecem a sua fragilidade, reconhecem que são totalmente dependentes dele. É para esse que ele veio. É para esse que ele veio. Para aquele que reconhece que sem ele nada pode fazer. O reino de Deus, ele se torna acessível para esse pobre, para esse quebrantado, oferecendo perdão e restauração. Jesus, ao longo do evangelho, ele vai trabalhar e vai trazer palavras de cuidado. Palavras de, ei, estou com você. Lá em Mateus 28 ele vai dizer, olha, aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aquele que está sofrendo, aquele que está aflito, aquele que está em necessidade, aquele que está um caco, vinde a mim. É um convite para ir, é um convite para ir não para Zion Church,
É um convite para ir não para Nova Esperança. É um convite para ir não para a igreja. É um convite, não é para ir para a célula. É um convite para vir para Ele mesmo. Ele está preocupado comigo, Ele está preocupado com você, Ele conhece o teu coração. E quando eu oro, e eu sempre faço essa oração, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, que é: Senhor, aquilo que a minha palavra não alcança, é o teu Espírito que vai fazer. Porque para cada um de nós, essa palavra ela encontra guarida no meu coração de uma maneira, mas para você vai ser de outra, para o teu irmão que está ao teu lado vai ser de outra, para cada um vai ser. Aí você vai falar: nossa, aquela mensagem, isso aí para qualquer mensagem, né? Mensagem da pastora Thaís, mensagem do pastor aqui, para um vai ser: nossa, aquela parte que a pastora falou foi para mim. Aí o outro já vai falar outra parte completamente diferente. Não, mas aquela outra parte foi para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo ele trabalha de forma individual, ele trabalha no meu e no teu coração. No reino de Deus, é uma lógica que não tem meio lógica, né? É uma ilógica do reino de Deus. Não tem muita lógica. Por quê? Quando a gente olha para o Natal, e eu adorei ter essa manjedoura aqui, quando a gente olha para o Natal, a gente percebe que o reino de Deus, ele é um reino meio subversivo, ele é uma coisa que não tem muita lógica, porque o rei, ele não veio montado numa caravana. O rei, e também quando ele entra em Jerusalém, ele também não vem numa caravana real. Esse rei, quando nasceu, ele nasce num lugar improvável, num lugar que eu não queria nascer. E eu tenho certeza que você também não queria. No meio dos animais, fedido. É nesse lugar que o nosso rei, esse rei exaltado vem. E depois ele vem montado num jumentinho. É esse rei. É esse evangelho que ele está falando para o pobre, para o necessitado, para o aflito. Não é só para os poderosos, não é só para os grandes dessa terra, não. Ele vem para todos. Ele vem para todos. Não havia lugar. E aí ontem eu assisti um filme com o Noah. Nunca tinha assistido, é velho esse filme, de 2017 que eu vi o filme A Estrela de Belém. É um desenho bonitinho, está no Netflix. E é a história do burrinho contando a chegada do menino Jesus, né? E aí tem uma hora que é lindo o filme, lindo, 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 porque naquele momento, o burrinho tentando achar ele estava procurando a carruagem, como é que fala? Procissão não. Gente, a parada real, né? E ele estava, não, eu quero ir na parada real lá, os reis vão passar, o rei vai passar. E ele estava procurando algo grandioso, ele estava procurando glória, ele estava procurando tapete vermelho, ele estava procurando coroa. E aí ele entende que o rei estava ali do lado dele, Maria, José, e eles caminhando. E aí daqui a pouco, todos os animaizinhos lá da estrebaria se curvam diante do rei quando o rei nasce. E é incrível. E é exatamente essa ilógica do evangelho. Num lugar improvável, num lugar incomum, nasce o rei dos reis. Talvez na minha vida e na tua vida você esteja esperando algo glorioso, algo sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, eu creio que Deus pode fazer milagres sobrenaturais, mas meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite, há milagres diários no natural da nossa vida, que nós podemos perceber e reconhecer a mão do Senhor sobre a nossa vida. Nós estamos iniciando mais uma semana, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Se você olha para trás, 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não foi atingido. O pão não tem faltado na tua mesa, principalmente nesse lugar. Aqui há fartura. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Tem fartura nesse lugar. De fome ninguém morre, fome ninguém passa. Semana passada, um irmão da igreja, ele tem alguns contatos com alguns mercados, enfim, e principalmente com o Publix. Chegou na igreja, o salão social da igreja, mas tinha comida que vocês não têm ideia. E a gente mandando mensagem pro povo: gente, amanhã tem, é pão, é fruta, é congelado, é carne, de fome nesse lugar, ninguém morre. Milagres naturais, sobrenaturalmente natural. Assim como esse milagre desse rei. Então,
eu não vou dizer para você pare de esperar o sobrenatural. Não, espere o sobrenatural, porque ele acontece também. Mas abra os teus olhos para o natural de Deus, para a provisão diária que Deus te dá, que Deus mantém a tua casa, que Deus mantém a tua família, que Deus provê o trabalho para você, que Deus provê o sustento, que Deus te provê, que Deus te mantém nesse lugar. Isso é milagre do Senhor. Isso é milagre do Senhor. Então, no reino de Deus, há lugar para todos. E o propósito de Jesus é alcançar esse aflito, esse necessitado. Mas não para por aí. Ele continua. Amém? Boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, os quebrantados de coração. No reino de Deus, sobre o reinado de Jesus, há uma cura profunda e completa para os corações feridos. Isso que ele está falando no coração, os quebrantados de coração. O que Isaías está dizendo, ele está falando sobre, apontando para Jesus, sobre o trabalho redentor de Jesus em restaurar emoções e a alma daqueles que estão despedaçados. E não é só uma cura para a alma, é cura física, é cura emocional, mas também é o dano espiritual que o pecado causa. Quando ele fala que ele vai restaurar corações, os quebrantados de coração, ele está falando de pessoas que têm sim as suas necessidades emocionais, que estão passando por lutas, que estão passando por depressão, mas ele está falando também daqueles que estão em luta contra o pecado, em luta contra opressões que atuam nas regiões celestes. São aflições, são lutas, são perdas. Jesus, como Rei exaltado, ele tem poder para curar as feridas mais profundas da alma humana. E mais do que isso, ele tem poder para perdoar pecados. Perdoar pecados. E perdoando pecados, ele nos dá a oportunidade de viver uma nova chance, de viver uma nova vida. Através da morte e ressurreição de Jesus, ele oferece a reconciliação com Deus e a nossa restauração. Esse Rei exaltado é aquele que vem para tocar o coração dos aflitos, trazendo não só alívio, mas também um novo começo. Ele tem autoridade para restaurar as emoções quebradas, dar paz àqueles que sofrem. E a gente vive num mundo muito difícil. Talvez a pessoa que esteja do teu lado, você não sabe o problema que ela esteja passando. E no mundo pós-pandêmico, esse mundo nosso, eu estava conversando com 2 amigos essa semana, o mundo depois da pandemia é outro. As pessoas são outras. Os nossos relacionamentos são outros. Quando eu brinquei que o meu filho... Saiu daqui, né? Foi lá para a salinha? Acho que funcionou. Quando eu brinquei que o meu filho da pandemia é isso aí, é porque é isso aí mesmo. Dificuldade. O menino foi para a igreja com quase 1 ano de idade. Que negócio é esse, gente? Eu falei, esse menino não é crente, não? 1 ano de idade foi para a igreja. Por quê? Porque nasceu na pandemia. Não via gente. Foram 7 meses dentro de casa. Eu, ele e minha esposa. Minha esposa, eu e ele. Nós 3. Sem ver ninguém. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia o que estava acontecendo. E depois disso, a quantidade de depressões, suicídios, gente arrebentada, problema de relacionamento, porque ninguém quer mais trocar, ninguém quer mais estar perto. Não, tá tudo bem, funcionou online, vamos ficar online mesmo, não quero gente perto de mim. Eu não quero ter que me envolver. Não, a igreja online estava ótimo, porque eu ficava em casa no sofá, assistindo o culto, comendo pipoca, que delícia. Estava frio, eu ficava nas cobertas ainda. Isso é consequência de um mundo doente. E Jesus está dizendo, olha, eu vim para esses também, que estão passando por situações emocionais muito, muito, muito graves e traumáticas. E talvez essa pessoa que esteja do teu lado esteja passando por algo terrível e você nem sabe. Então, quando alguém te olhar torto ou não te cumprimentar, pensa que essa pessoa ela pode estar passando pela pior fase da vida dela. Quem teve uma semana de luta aqui? Só eu? Só eu. Amém. Eu
eu preciso vir para essa igreja, porque ninguém está passando luta aqui. O Jefferson passou também um pouquinho. Essa semana, gente, olha, eu me mudei. Não preciso falar mais nada, né? Já é tudo, né? Me mudei. E aí eu me mudei, não foi só me mudar, foi se mudar com um recém-nascido, um bebê de 5 meses, e se mudar com um problema no condomínio. Aí você imagina a minha semana. A pastora me mandou mensagem, pastora Thaís, vocês não contam para ela não. Falou, Renan, cadê o texto? Cadê o texto da mensagem de domingo? Eu falei, pastora, não estou conseguindo nem achar nada. Não estou conseguindo nem organizar aqui. Minha casa está virada de ponta para cabeça, cheio de pó de tinta que os caras falaram que ia pintar e não pintaram. Resolveram pintar quando a gente mudou. Uma maravilha. Nem sei se minha roupa tem pó de tinta aqui, mas está tudo na benção. Então, a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade e às vezes a gente nem sabe. A gente não sabe pelo que o teu irmão do teu lado passou. Então, tenta olhar com um pouquinho mais de amor. Tenta olhar com um olhar um pouco mais de compaixão por aquele que está ao teu redor. Amém? Jesus é a resposta para o mundo caído. Jesus é a resposta para o mundo doente. Jesus é a resposta para mim e para você. Faltam 2. Eu nem perguntei que hora que termina o culto, pastor, mas Jefferson falou que está tranquilo. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. No reino de Deus, a liberdade é uma característica central do reinado de Jesus. Quando ele proclama a libertação aos cativos, ele se refere tanto à libertação do cativeiro físico quanto o cativeiro espiritual. Às vezes a gente está vivendo um cativeiro emocional e às vezes a gente está vivendo um cativeiro espiritual, aquele pecado que a gente não consegue largar de jeito nenhum. Senhor, eu estou lutando, mas esse pecado não me deixa. E é pecado, não é problema. Hoje se fala muito aí, né? Estão chamando pecado de problema. Não, pecado é pecado. Problema é problema, porque problema te resolve. Problema te resolve. Pecado a gente confessa. A gente confessa e pede para Jesus transformar o nosso coração, amém? E Ele transforma. Então tem gente que vive por um cativeiro do pecado, que não consegue largar aquilo, e aquilo trava a tua vida, aquilo para a tua vida, você não consegue andar, você não consegue avançar, nada dá certo. Por quê? Porque a pessoa pode estar vivendo um cativeiro. E precisa de quê? Precisa de libertação. E Jesus vem para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, aquele que está preso, aquele que não consegue fazer nada, aquele que não consegue caminhar. Jesus quer libertar a esse, a mim e a você. Um dia nós fomos libertos do peso do pecado. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida. Existia um escrito de dívida sobre a minha e sobre a tua vida. Existia um escrito de dívida sobre a minha e sobre a tua vida. Nós, todos os dias, merecíamos morrer. Todo dia. Amanhã, de manhã, hoje de manhã, quando você acordou, você merecia morrer. Eu merecia morrer. Porém, e graças a Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Quem aqui amanhã vai acordar às 3 da manhã? Glória a Deus, que bom. Às 4, alguém? Glória a Deus. Eita, o cara vai acordar. Às 5. Aí tá ficando, aí já. Às 6, alguém vai acordar às 6? Amém, glória a Deus. Às 7. 8. Depois das 8 eu não vou perguntar mais não, porque senão vocês vão falar, não, esse cara tá com a vida boa. Não importa se você vai acordar às 4, às 6 ou às 11 da manhã. Quando você acordar, as misericórdias do Senhor, elas vão ter se renovado sobre a tua vida. E você vai ter a oportunidade de viver mais um dia por causa dEle. É Ele. Foi o que nós cantamos aqui. Por Ele que eu quero gastar a minha vida. Essa música é linda, 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 mas como ministro de adoração, eu tenho muito medo também da gente cantar isso e não viver isso, porque não é fácil não. Não é fácil não. Por Ele
eu vou gastar a minha vida por amor a Ele, por amor a Jesus. Mas vamos continuar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer libertar. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse ano aceitável do Senhor é uma referência ao ano do jubileu. E aí eu não sei se você sabe o que é o ano do jubileu. Depois de 7 ciclos de 7 anos, então 7 vezes 7, 49, no 50º ano, era um ano onde todas as dívidas eram perdoadas. As terras eram devolvidas aos donos, aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas. Naquele 50º ano, tudo era perdoado. Olha que maravilha, né? Como eu falei, as terras eram devolvidas aos donos originais, os prisioneiros eram libertos, os escravos eram libertos, voltavam para as suas famílias, né? Então, quando Jesus fala, esse texto fala que ele vai pregar as boas novas para o pobre, ele está falando também de uma nova liberação de vida. Curar o quebrantado, emocionalmente ferido por viver uma vida que não deveria estar vivendo, porque foi feito escravo, muitas vezes porque a sua família não tinha com que pagar as dívidas, vendia os filhos como escravos. E aí no ano de jubileu, esse filho voltava para a família, voltava para casa. Por quê? Aquela dívida era perdoada. Então o ano aceitável do Senhor, no contexto do reino de Deus, desse Jesus exaltado que a gente está falando, ele simboliza a era da graça, que chegou com a vinda de Jesus. Nós não vivemos mais pela lei. Jesus, ao dizer que essas palavras se cumpriram nele, lá em Lucas, como eu comecei falando, ele está dizendo, olha só, ei, você não precisa mais esperar o ano do jubileu, você não precisa mais esperar 7 ciclos de 7 anos para que as tuas dívidas sejam perdoadas. Não, o teu coração, ele será restaurado e eu sou o teu jubileu, sou eu que perdoo as tuas dívidas, sou eu que liberto a tua vida, sou eu que te tiro de um contexto de escravidão e te trago em liberdade. Eu sou teu jubileu. Então, quando essa palavra se cumpre em Jesus, ele está dizendo que nele a nossa dívida foi paga. Nós temos livre acesso ao Senhor. Livre acesso. É uma nova era, onde o pecado pode ser perdoado, onde você pode acessar a presença e dizer, Senhor, falhei. Senhor, me perdoa, me dá uma chance nova. Você tem acesso a esse lugar. Eu tenho acesso a esse lugar. O ano aceitável também aponta para um convite de Jesus à salvação, que está disponível. Sabe para quem? Para todo mundo que crê nele. Está disponível. Está disponível. Estou terminando. Só que ele fala do ano aceitável e ela acompanhada de uma realidade mais dura. Está junto. Proclama o ano aceitável, ou seja, a graça, a perdão, a liberação para nós. Mas ele fala também do dia da vingança. Sabe por quê? Pensando no futuro, no momento mais escatológico de fim, onde Deus fará justiça a todos que rejeitaram a sua salvação e continuaram no pecado. Ah, sim, graça. Ah, perdão. Mas a justiça de Deus também. Para aqueles que liberadamente decidiram permanecer no pecado. Decidiram permanecer longe do seu Criador. O dia da vingança também virá. Salmo 98 vai dizer que porque ele vem julgar a terra, julgará os homens com justiça e os povos com retidão. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, hoje, eu queria que na prática a gente pensasse sobre essa palavra, como eu comecei dizendo. O Espírito do Senhor ungiu Jesus para fazer tudo isso. Mas Ele nos chama e nos convida a sermos discípulos e discípulas de Jesus. E
há algo nessa palavra que também pode ser usada para cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Amém? O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre essa igreja. O Espírito do Senhor está sobre discípulos e discípulas de Jesus. Para que esses discípulos, eles possam também pregar as boas novas. Jesus não está mais aqui fisicamente. Existem lugares que Jesus não andou, mas Ele deseja andar através da minha e da tua vida. Tem lugares que eu conheço, porque eu já fui lá. Tem lugares que só você conhece, porque só você foi lá. Eu não tenho acesso ao teu trabalho, aonde você está todo dia. Eu não tenho acesso à tua escola. Eu não tenho acesso aos teus funcionários. Mas você tem. Você tem. Então o Espírito de Deus está sobre nós e Ele quer nos ungir, não literalmente o óleo, mas Ele quer nos comissionar, Ele quer nos chamar para uma missão de pregar as boas novas aos pobres, às pessoas que estão precisando, porque com certeza existe alguém que você conhece que está aflito nesse momento. Existe alguém que você conhece nesse momento que precisa de um abraço, de uma ligação, de uma atenção, de um ouvido, de uma escuta. Então essa missão, ela não foi só para Jesus, não. Essa missão é para mim e é para você. Pregar a boa nova aos pobres. Curar os quebrantados de coração. Curar em nome de Jesus. Mas se importar, perceber que alguém do meu lado, na minha família, aonde quer que eu esteja, pode estar com esse coração quebrado e quebrantado, precisando de cura. E esse chamado é para mim, esse chamado é para você, esse chamado não é só para a pastora, não. Esse chamado não é só para quem tem ministério no altar, não. Esse chamado é para cada um de nós. Porque somos filhos e discípulos dele. Proclamar libertação. Então, nessa noite, eu queria que a gente saísse daqui um pouco mais cutucado, incomodado, de entender que esse chamado, esse propósito, também é para mim e para você. E às vezes a gente pergunta, qual o chamado da minha vida, qual o propósito da minha vida? Já te dei 3 motivos aqui já, para responder a tua pergunta. Porque fica, eu não sou pastor, eu não sou do louvor, eu não sou missionário. Meu irmão, você é chamado para libertar o cativo. Você é chamado para pregar a boa nova ao pobre, ao aflito, ao necessitado. Já te dei 3 respostas aí, para quando você, próxima vez você perguntar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Já tem 3 aqui. Já pode começar amanhã já. A cumprir o chamado, a cumprir o propósito. E não é sobre o lugar que a gente está. É sobre quem a gente é. Às vezes a gente pensa que vai vir para os Estados Unidos, vai mudar de geografia, e tudo vai mudar. Porque as coisas vão ser diferentes, minha vida vai ser diferente, né? Dar melhor qualidade de vida para meus filhos, para minha família. Amém. Eu creio de verdade. Mas se o nosso coração não mudar, vai viver sem propósito, continuar vivendo sem propósito. Vai continuar vivendo sem propósito. A nossa vida precisa ter um propósito. E o propósito não é só para a gente, o propósito é para abençoar outros. Vou dizer uma coisa aqui para você, talvez você fique bravo comigo. Pior do que viver sem status aqui nessa América é viver sem propósito. Então, quando você entende o teu propósito, status Jesus faz milagre sobrenatural. Aí o sobrenatural, né? Esse aí a gente precisa do sobrenatural. Ele faz. Mas entenda que nessa noite a gente saia daqui entendendo que Deus nos plantou nesse lugar
e nos deixou uma missão de anunciar a salvação, de anunciar que esse rei, ele nasceu, esse rei morreu, esse rei está vivo hoje, e esse rei vai voltar. Essa é a mensagem que eu e você precisamos carregar ao mundo. Ele vai voltar. E naquele lugar, meu irmão e minha irmã, não vai mais haver dor, não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver câncer, não vai mais haver depressão. Teremos um novo corpo, teremos uma nova vida, seremos glorificados juntamente com Ele. E viveremos com Ele para sempre, adorando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para todo sempre, para todo sempre. E a Bíblia diz que nesse dia todo joelho se dobrará diante desse rei. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que palavra poderosa do nosso rei, do nosso Jesus. Vou terminar, fica de pé. Tá bom, não tá? Glória a Deus. Para que a gente seja plantado pelo Senhor como um carvalho. Ele vai terminar a palavra dizendo isso, né? E eles serão chamados carvalhos de justiça. Árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Uma curiosidade sobre o carvalho. É uma árvore, uma madeira muito pesada e muito dura. E a árvore do carvalho, a casca, ela é utilizada também para fins medicinais. Olha aí, ó a analogia. Quando um carvalho passa por uma tempestade, por um furacão que seja, o carvalho ele enterra as suas raízes. Quanto mais tempestade o carvalho passa, mais a sua raiz entra para o solo. E aí, qual a consequência disso? Mais forte ele fica. Então, quanto mais tempestade, mais forte o carvalho fica. Quanto mais luta, mais forte o carvalho fica. Quanto mais vento, mais forte o carvalho fica. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu quero plantar você como um carvalho. Não vai ser 1000 maravilhas. Não vai ser pé de dólar aqui. Deixa eu pegar aqui $100 aqui na árvore. Não vai ser isso não. Vai ser luta. Vai ser tempestade. Mas a cada vento, a cada tempestade, a nossa raiz ela vai se aprofundando no Senhor. A nossa raiz ela vai se aprofundando no nosso Rei, no Deus Todo-Poderoso, para que a gente seja plantado para a sua glória. Amém? Natal é tempo de esperança. É tempo de anunciar o Rei poderoso, que veio de uma forma simples, como a gente falou, mas tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Natal é tempo da gente assumir a nossa responsabilidade como discípulo de Jesus e levar as boas novas aos pobres, curar, libertar os cativos e anunciar que em Jesus toda a nossa dívida foi paga. Mas lembrar que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Que a gente seja plantado por Ele, para a glória dEle, todos os dias, amém? Coloca a mão sobre o teu coração. A gente vai orar e eu vou devolver a palavra, o microfone aqui. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é real, ela é poderosa por si só. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos convoca, o Senhor nos comissiona a viver uma vida com propósito, a viver uma vida relevante, uma vida que vale a pena ser vivida. Só que essa vida só vale a pena ser vivida se ela for vivida com o Senhor. Então Deus nos incomoda essa semana, a partir de hoje à noite, a partir de amanhã, quando a gente levantar para ir trabalhar, para ir estudar ou para fazer qualquer outra coisa. Senhor, que nós entendamos que há um propósito eterno, há um propósito, há um chamado do Senhor sobre a nossa vida. Deus, que ao encontrarmos com as pessoas que a gente trabalha, sejam nossos patrões ou nossos empregados,
Deus, que a gente possa ser diferente, que a gente possa sempre ter uma palavra de esperança, uma palavra de libertação, uma palavra, Senhor, de encorajamento. Deus, que a gente possa se importar com o outro. Deus, que essa unção, que esse comissionamento, a gente entenda que isso não foi só para Jesus, mas que é para nós também, como agentes do Senhor Jesus, como cristãos, pequenos cristos que somos. Deus, em nome de Jesus, que o teu poder possa ser manifesto e operado na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que nessa semana o Senhor nos permita e nos dê oportunidades e possibilidades, Deus, de vivermos esse propósito, de obedecermos a tua palavra, de levarmos cura e salvação àquele que precisa. Nos capacita, nos empodera, Senhor, que a gente nunca perca a essência de quem o Senhor é em nós. Rei exaltado sobre todas as coisas, mas aquele simples que quer andar no nosso cotidiano todos os dias. Te convidamos, Senhor, amanhã de manhã tomar um café conosco, a ir trabalhar com a gente, a andar com a gente, em nome de Jesus. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa noite. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo reunido no teu nome, que haja abundância nesse lugar, que nunca falte, Senhor, uma palavra inspirada pelo Senhor nesse lugar, que haja provisão sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Deus, que em nome de Jesus, tudo aquilo que eles se propuserem a fazer, seja realizado de acordo com a tua vontade, em nome e para a glória do Senhor. Nós louvamos o teu nome, reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, damos a ti a honra, a glória, o louvor e toda adoração, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês nesse tempo de final de ano, de Natal. Espero estar com vocês outras oportunidades em nome de Jesus. Amém? Obrigado, querido.